Feita a primeira etapa, que foi a criação da máquina virtual, agora nós vamos começar o processo de instalação do nosso servidor Debian. Esse é o menu principal. Nós temos aqui algumas opções. As duas principais, que é o Graphic Install e o Install. Qual que é a diferença entre elas? O Graphic Install tem janelinha, você consegue utilizar o mouse, tem cursor. Então, ele cria uma interface gráfica do processo de instalação. E a opção Install é a forma que nós utilizamos o famoso modo texto. Tá? Então, você não consegue utilizar o mouse nessa opção aqui. As duas são exatamente iguais. Então, as mesmas telas que você tem nessa etapa aqui do Install, você tem no Graphic Install, porém, no Graphic Install você tem com o mouse. As setinhas direcionais aí do seu teclado, para cima e para baixo, você consegue selecionar qual é a opção. Eu quero a opção Install, só pressionar Enter no teclado. Essa primeira tela você precisa selecionar o idioma. Então, nós queremos aqui Português do Brasil. Cuidado para não selecionar aqui a opção Português, senão algumas palavras vão ficar um pouco diferentes e você vai estranhar. Então, Português do Brasil, aperta Enter. Qual que é a localidade? Nós estamos no Brasil, então vou deixar selecionada a opção Brasil, pressiona Enter. Configuração do teclado, aqui ele já identificou Português brasileiro, é esse teclado que eu vou utilizar, pressiona Enter. Nessa etapa, ele está carregando alguns itens essenciais aqui para o processo de instalação. Esse carregamento é feito pela própria imagem, né, do NetInstall que nós pegamos. Ele carregou e agora ele está fazendo a configuração da rede. Então, ele está detectando aqui qual placa que tem conexão com a internet. Como eu tenho 3 placas habilitadas, eu preciso selecionar qual delas que vai ter a conexão com a internet. Ele coloca na ordem. Então, esse é o meu adaptador 1, né? Lembrando lá do VirtualBox, adaptador 1, adaptador 2 e adaptador 3. O adaptador 1, que é essa interface ENP0S3, é a placa que está conectada como NAT. Então, ela que vai fornecer o acesso à internet para essa máquina virtual. Deixo essa opção selecionada e pressiono Enter. Está sendo realizada a configuração do DHCP. É só aguardar. Ótimo, configurado. Nome da máquina. Vou utilizar aqui o nome servidor. Algumas empresas especificam nomes com algum padrão para as máquinas, tá? Como aqui essa máquina virtual será utilizada para estudo, não vejo necessidade de ficar inventando nome para esse servidor. Então, vou utilizar somente servidor. Enter. Para continuar. Nome de domínio. Uma das dicas que eu dou aqui no processo de instalação do Debian é você sempre identificar o final desse texto, porque sempre é apresentado para você um texto que descreve o que você deve fazer em cada etapa. Para quem tem preguiça, segue no final desse texto e aqui nós conseguimos ver que ele está pedindo um nome de domínio. Nós já conseguimos aqui durante a instalação fazer essa configuração. O domínio que eu vou utilizar será aula-senac. Enter para continuar. Senha do root. Máquina de estudo, também não vejo necessidade da criação de uma senha complexa. Se você for fazer uma configuração de um servidor Linux para produção, aí você precisa criar uma senha com uma certa complexidade. Nosso caso é estudo, então nós vamos fazer uma senha simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele permite essa senha. Pressiona Enter e confirma a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter novamente, né? Nome completo para o novo usuário. Aqui eu posso colocar o meu próprio nome. Danilo Arantes. Você pode colocar como nome da empresa, tá? Lembrando que aqui no Debian você sempre vai ter o usuário root, né? Em qualquer distribuição Linux, na verdade. Você sempre vai ter o usuário root e vai ter um usuário comum, que não tem as mesmas características do administrador do sistema. Pressiona Enter. Nome do usuário para sua conta. Esse é o nome de login. Automaticamente ele pega o primeiro nome da etapa anterior e utiliza como nome de login. Não vou modificar, pressiono Enter. Escolho uma senha para o usuário. Também, cenário de testes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pressiona Enter, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter novamente.
realizando a configuração do relógio, né, através da rede. Então, ele já configura várias características do nosso servidor durante a instalação. Estado ou província para definir fuso horário. Essa etapa é importante. Então, de acordo com a sua região, você seleciona nessa lista. Tá? Estou em São Paulo, então pressiono Enter na opção São Paulo. Carregando mais algumas coisas e inicializando aqui o particionador de discos. O particionador de discos, não vou explorar muito essas outras opções, mas as 3 primeiras aqui são modos assistidos, ou seja, o próprio instalador vai realizar e vai auxiliar durante a configuração desse disco. Eu quero a opção, que é a última, que é a manual. Pressionar Enter. Essa telinha aqui é a tela do particionador de discos. Tá? Aqui ele já mostra para mim que eu tenho 2 discos, o SDA e o disco SDB. Primeira coisa, eu preciso criar a tabela de partições para cada um desses discos. Então, com o disco selecionado, eu pressiono Enter. Criar uma tabela de partições vazia nesse dispositivo? Sim. Enter. Criar a tabela de partições e ele já mostra que eu tenho aqui 21,5 GB de espaço livre. Nós criamos um disco de 20 GB. Tá? Para o SDB, a mesma coisa. Seleciona, pressiona Enter. Criar tabela de partições vazia? Sim. Ótimo. O que nós vamos fazer aqui agora é o processo de particionamento. Nós vamos criar um servidor que utilizará RAID, a RAID via software. Então, aqui, o processo de particionamento, nós precisamos fazer o quê? As partições espelhadas nos 2 discos, porque eu vou utilizar RAID 1. Existem vários níveis de RAID e você deve respeitar a quantidade de discos, né, de cada um desses níveis de RAID. Então, vou começar com o disco SDA, seleciono a opção Espaço Livre, pressiono Enter. O que eu quero fazer? Eu quero criar uma nova partição. Enter. Qual será o tamanho dessa minha partição? 10 GB. Esses 10 GB eu vou utilizar para a partição raiz, que é o famoso barra. Pressionar Enter para continuar. Tipo da nova partição, primária. Localização da nova partição, no início do disco, Enter. Aqui o segredo, usar como. Eu não vou instalar, nesta etapa aqui, não vou apontar um sistema de arquivos para esta partição. Então, nesta opção usar como, eu pressiono Enter. E escolho a seguinte opção, volume físico para RAID. Pressiona Enter, não precisa fazer mais nada nesta etapa. Finaliza a configuração, Enter, e foi criada a nossa primeira partição de 10 GB, que será utilizada como RAID. Esses 10 GB eu vou utilizar para a raiz do sistema, que é o barra. Vou criar a partição para o Home. Então, seleciono o espaço livre, pressiono Enter. As telas são semelhantes, então passo um pouquinho mais rápido. Criar uma nova partição, Enter. Tamanho, eu quero uma partição de 5 GB. 5 GB que será utilizado para o barra Home. Pressionar Enter. Automaticamente ele já selecionou lógica. Vou deixar, não vou mexer. Pressionar Enter. Início do disco, pressionar Enter. E aqui é a mesma coisa. Em usar como, pressiona Enter e seleciona volume físico para RAID. Finalizar a configuração da partição. Uma partição que nós precisamos criar é a partição de swap, que vai fazer o suporte à nossa memória RAM. Criar uma nova partição, eu vou deixar aqui ela um pouquinho menor, 3 GB. Lógica, início, usar como, volume físico para RAID também. Finalizar a configuração. Esse mesmo processo criado aqui para o disco SDA deve ser repetido para o disco SDB. Então, vou fazer essa etapa aqui. Temos os 2 HDs com as partições criadas com o mesmo tamanho.
Agora, para fazer a configuração de RAID via software, nós precisamos selecionar a opção Configurar RAID via software. É a partir daqui que você faz a configuração dos dispositivos RAID via software, tá? Lembrando que aqui nós não temos nenhuma controladora RAID. Se você estiver num servidor físico que tem esta opção, então você utiliza a controladora do seu servidor. Não precisa fazer por aqui. Cenário de estudo. Então vamos fazer via software. Pressiona Enter. Gravar as mudanças nos dispositivos de armazenamento e configurar o suporte a RAID? Sim. Agora nós precisamos criar um dispositivo MD. Pressiona Enter. Nós utilizaremos RAID 1. Pressiona Enter. Número de dispositivos ativos para o RAID 1, 2. Pressiona Enter. Número de dispositivos reserva para RAID 1. Não teremos nenhum reserva, então está 0. Pressiona Enter. Nesta tela, eu preciso selecionar quais são as partições que serão utilizadas nesse agrupamento. Então, com a barra de espaço, eu seleciono a opção SDA1, venho com a setinha para baixo, e SDB1. Pressiona Enter. Voltou para a tela inicial. Preciso fazer isso com todas as partições que eu vou criar. Então, continua aqui a mesma coisa, criar dispositivos MD, RAID 1. Essa partição SDA-SDB que está sobrando ali como espaço livre, nós não selecionaremos, ok? Continuar e finalizar aqui a criação dos dispositivos RAID via software, ou os famosos dispositivos MD. Voltando aqui para a tela do particionador, agora nós precisamos selecionar quais são as partições e quais são os sistemas de arquivos e pontos de montagem. Então tem aqui 10 GB, 5 GB e 3 GB. Pressiona Enter. Agora, usar como? Eu quero que seja um sistema de arquivos ext4, pressiona Enter. Ponto de montagem será barra raiz. Eu gosto de colocar rótulos, então essa aqui será a raiz. Isso aqui pode facilitar a visualização das partições lá no sistema. Pressiona Enter e finalizar a configuração da partição. Venho aqui para a partição de 5 GB, pressiono Enter. Usar como ext4, ponto de montagem, barra home, rótulo, home. Finalizar a configuração da partição. Sobrou aqui 3 GB que será utilizado para swap. Pressiona Enter. Usar como? Agora nós não utilizaremos o sistema de arquivo. Selecionaremos aqui a opção área de troca swap. Nada mais para ser feito. Finalizar a configuração da partição. Pressiona Enter. Pronto, feito o particionamento. Lembrando que esse particionamento é utilizado para estudo. Ok? Se você for fazer isso em uma máquina real, é importante você seguir algumas regras sobre alguns pontos de montagem que podem estar em discos, em partições separadas da raiz. Isso é muito importante para manter a integridade do servidor. O nosso cenário é estudo, então foi feito um esquema de particionamento mais simples possível, além de ter o RAID. Finalizar o particionamento e escrever as mudanças no disco, a última opção. Pressiona Enter. Escrever as mudanças nos discos. Sim, pressiona Enter. A partir de agora, o instalador ele começará a fazer a instalação do sistema e algumas coisas já serão pegas da internet. Então, durante todo esse processo, o Debian mostra várias telas, várias etapas. Porém, ao finalizar a instalação, você já tem o sistema 100% atualizado. Então, não tem necessidade nenhuma de você fazer uma atualização no pós-instalação do sistema. É um processo que demora um pouquinho mais. As telas e as etapas são simples, mas ao final você já tem um servidor, um sistema 100% atualizado e pronto para utilizar. Enquanto ele está aqui instalando, vamos fazer uma pausa. Na próxima etapa, na próxima tela, eu mostro para vocês qual será. Bom, pessoal, voltando aqui,
Ele está perguntando se eu quero ler outro CD ou DVD. Eu não estou utilizando vários DVDs, estou utilizando somente um. Então, eu não quero ler um DVD. Deixe selecionada a opção Não, pressiona Enter. Agora, eu preciso selecionar um repositório. Ele vai automaticamente configurar, né, o repositório para a gente, onde ele buscará as informações necessárias para a continuidade do processo de instalação. Eu vou utilizar aqui a opção Brasil, então eu quero um repositório que esteja no Brasil, pressiona Enter, e vou utilizar a opção padrão, que é o Debian, deb.debian.org. Existem vários repositórios, não só esses que estão sendo mostrados na tela, mas vou utilizar o padrão, pressiona Enter. Não estou em uma rede que tem proxy. Se você estiver, você precisa fazer a configuração para permitir que a máquina virtual ou que o instalador do Debian acesse a internet. Ele mostra aqui na mensagem acima um modelinho de como que deve ser configurado. Você tendo essas informações, realiza a configuração. Como não estou em uma rede com proxy, deixe essa mensagem aqui, essa opção vazia e pressiona Enter. Agora ele está realizando a configuração do repositório, atualizando a lista de repositórios e buscando quais são as atualizações que estão disponíveis, tá? E ele vai também fazer download de algumas coisas a mais para prosseguir a nossa instalação. Participar do concurso de utilização de pacotes, isso aqui é uma opção que o Debian tem, onde ele faz uma análise de quais são os pacotes que os usuários têm instalados em sua máquina, em seu computador. Com base dessas informações, eles conseguem, né, fazer uma base, analisar, e na próxima versão do Debian, se um pacote, um software está sendo muito utilizado, ele já vem padrão na distribuição. Eu não quero participar desse concurso, então pressiona Não. Essa etapa é extremamente importante. O nosso servidor não terá interface gráfica. Então, a primeira opção que está marcada, Ambiente de área de trabalho Debian, ela automaticamente vai instalar a interface gráfica padrão do Debian, que é o GNOME. Como eu não quero, eu preciso desmarcar esta opção, pressionando a barra de espaço. Dessa maneira, o nosso servidor não terá nenhuma interface gráfica, será somente modo texto. Não há necessidade nenhuma de rodar um servidor Linux com interface gráfica, pois todas as tarefas que nós realizaremos será feito via interface de texto, via comandos, ok? Então, pressiona Enter para continuar o processo de instalação. Será feito download de alguns pacotes. Vou pausar um pouquinho o vídeo e volto daqui a pouco. Pessoal, nessa tela, o instalador está perguntando se nós queremos instalar o Grub, que é o carregador de inicialização do sistema. É muito importante que você escolha sim nesta etapa. Se você escolher não, você não vai conseguir inicializar o seu servidor, o seu sistema operacional Debian. Ok? Então, deixe selecionada a opção sim, pressione Enter. Em qual disco que será instalado o Grub? No /dev/sda. Pressiona Enter e está finalizando aqui o processo de instalação. Finalizando a instalação. Ótimo. Após essa tela, nós já temos o servidor instalado, o sistema operacional Debian instalado nessa máquina virtual. Vou pressionar Enter para finalizar. E ele vai reiniciar e mostrar para mim a tela de login do sistema. Vai passar pelo Grub, né? Então, pressiono Enter aqui para ir mais rápido. E ele mostrará para mim a tela de login, que é modo texto. Lembra que nós fizemos a instalação dessa máquina virtual modo texto. Vou fazer login aqui como root. Pressiona Enter. A senha 123456, pressiona Enter novamente e estamos aqui logados no sistema operacional. Esse foi o processo de instalação, igual nós fizemos na aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Até mais!